Vem aí, 17º Congresso de Farmácia de Minas Gerais, Sustentabilidade 5.0. Mais de 3.000 participantes, 8 palcos simultâneos, conteúdo de alto nível e referências nacionais em mais de 120 palestras. Transformar o futuro começa com um passo, o seu. 17º Congresso de Farmácia de Minas Gerais, de 2 a 4 de outubro no Center Minas, em Belo Horizonte. Olá, sejam muito bem-vindos. É uma grande satisfação saber que existem profissionais como vocês, sempre dispostos a aprimorar sua prática por meio da capacitação. No CRFMG, acreditamos que o conhecimento transforma. Por isso, investimos continuamente para ser a sua referência técnica e científica, promovendo diversos cursos online e presenciais que fortalecem sua trajetória profissional. Aproveitem ao máximo essa aula que está prestes a começar e desejamos um excelente curso a todos. Bom dia, pessoal. Estamos aqui hoje com mais um Capacifar. Hoje, com agradecimento especial à Citofarma, ao GTT de Indústria, ao GTT de Magistral, por nos proporcionar essa aula, com a doutora Valéria Hug, doutora Sinara Fortes, e eu estou aqui também com a Jaqueline Casula. Queria agradecer a presença de todo mundo e reforçar aí o nosso vídeo que passou do nosso congresso, que vai acontecer 2, 3 e 4 de outubro desse ano aqui em Belo Horizonte. As inscrições estão abertas, espero ver vocês lá. A gente está preparando uma grade científica extensa, o GTT de Indústria tem nos apoiado, de Magistral, aguardo vocês lá. Então, para dar as boas-vindas a vocês, bom dia. E vamos iniciar, Estou vendo aqui que tem pessoal de Pouso Alegre, de Contagem. Vamos lá. Passo a palavra agora para a doutora Jaqueline. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Vamos oferecer esse curso em parceria com a Citofarma. O CRF agradece, como parte da assessoria técnica, eu faço aqui meu agradecimento. Muito obrigada. Então, meu nome é Jaqueline Casula, sou farmacêutica, sou proprietária da Citofarma, e há 28 anos manipulamos medicamentos estéreis personalizados que as indústrias farmacêuticas não têm o mínimo interesse em produzir, seja por uma questão de estabilidade, estabilidade reduzida, ou por uma questão de prevalência das doenças. Então, muitos medicamentos são para atender as doenças raras. E agora retomamos o projeto Citofarma Convida, com temas relevantes para a nossa área farmacêutica. E este webinar é o primeiro da série. Vamos falar sobre manipulação. E o primeiro abordará o prazo de uso pela ótica do setor regulado. E eu estou muito feliz com a presença da Valéria Hug aqui conosco e a presença da Sinara Fortes para debatermos hoje esse assunto muito importante na nossa área magistral. E como a Citofarma, em 2024, passou por várias adequações, gostaríamos de dividir com vocês, de uma maneira bem prospectiva, a nossa experiência. Então, desejo um excelente webinar para todos. Muito obrigada, Jaqueline. Passo agora a palavra para a doutora Sinara, que vai fazer essa apresentação para vocês. Dá as boas-vindas. Bom dia. Eu só não consigo ver minha apresentação. Aí, pronto. Bom dia. A gente está aqui hoje, para dar início novamente à série do Citofarma Convida, A gente já fez algumas Citofarma Convida em parceria com o CRF, e agora nós vamos começar uma nova série, que é
vamos conversar sobre a manipulação. E o primeiro assunto que a gente vai falar hoje é o prazo de uso, a visão do setor regulado. Essa é uma parceria do CRF com a Citofarma e tem um apoio, né, da Farma Soluções e da IUG Consultores. Então, quando a gente pensou nesse tema, só voltando aqui um pouquinho, vou me apresentar. Meu nome é Sinara Portes, eu sou farmacêutica, sou graduada em farmácia pela Universidade Federal de Minas Gerais e hoje eu atuo como diretora técnica da Farma Soluções Consultoria e na Citofarma eu sou consultoria técnica na área de novos projetos e na área de assuntos regulatórios. Então, quando a gente pensou em trazer esse tema para ser discutido aqui nessa série, né? A primeira questão que a gente vai estar abordando aqui, que é a minha abordagem que eu vou trazer, é a parte regulatória, né? E aí a gente começa falando sobre farmácia de manipulação. Então, a farmácia de manipulação, ela tem uma relevante função social, tá? Porque ela viabiliza tratamentos personalizados e adaptados às necessidades de cada paciente, tá? Então, pela Lei 13.021, de 8 de agosto de 2014, ela diz no artigo 3º que farmácia é uma unidade de prestação de serviço destinada a prestar assistência farmacêutica, assistência à saúde. E farmácia de manipulação é o estabelecimento de manipulação de fórmulas magistrais e oficinais de comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, compreendendo o da dispensação e atendimento privativo de unidade hospitalar ou de qualquer outro equivalente de assistência farmacêutica. Então, quando a gente fala lá que a farmácia tem a função social, farmácia de manipulação, de viabilizar os tratamentos personalizados e adaptados de cada paciente, a farmácia de manipulação também, ela tem uma outra função, que é atender as unidades, o atendimento privativo nas unidades hospitalares ou outra qualquer equivalente. Por exemplo, clínicas. E aí, continuando nos conceitos iniciais, a gente tem lá as boas práticas de manipulação em farmácia, né? Que é o conjunto de medidas que visa assegurar que os produtos manipulados sejam consistentes, manipulados e controlados, com os padrões de qualidade apropriados para o uso pretendido e requerido na prescrição. Por que eu coloquei esse conceito aqui de boas práticas? Porque quando a gente vai abordar a questão do prazo de uso, uma das coisas, uma das principais questões abordadas é as boas práticas de manipulação. Tá? Então, é o atendimento integral das boas práticas de manipulação. Data de validade é aquela data impressa no recipiente ou rótulo do produto, né? Esse conceito data de validade, na verdade, é a data do prazo de uso, né? É quando o medicamento ele ainda mantém, né? O tempo durante o qual o medicamento vai manter as suas condições específicas. O que é manipulação? É o conjunto de operações farmacotécnicas com a finalidade de elaborar preparações magistrais e oficinais e fracionar especialidades farmacêuticas para uso humano. O medicamento é o produto farmacêutico tecnicamente obtido e elaborado com a finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico. E o prazo de validade, ou mais recentemente, na questão da manipulação, o termo prazo de validade está sendo, vamos dizer, alterado para prazo de uso, é o período durante o qual o produto se mantém dentro dos limites especificados de pureza, qualidade e identidade, na embalagem adotada e estocado nas condições recomendadas no rótulo. Aí eu trouxe aqui o conceito inicial, o que é CSPS, tá? Que é um termo que é usado nos capítulos da USP, o 797 e 795, que a gente vai falar daqui a pouco,
que é as preparações estéreis compostas. E os BUDs é o Beyond Use Dates, que é a datas além de uso, que é a questão do prazo de uso. E aí a gente vai falar um pouquinho do que tem em relação a esse assunto na RDC 67. O que é a RDC 67? A RDC 67 de 2007 é o regulamento, hoje aprovado no Brasil, para determinar as boas práticas de manipulação. Tá? Então, nesse regulamento, a gente tem o regulamento, uma parte inicial que traz uma questão geral, tá? E depois a gente tem os anexos, dependendo do tipo de produtos. Então, a gente tem o anexo de estéreis, o de não estéreis, né? O de preparações de baixo índice terapêutico, então vai depender do tipo do produto. E na parte geral, um item que eu trouxe aqui muito importante é o 5.10. Por que eu trouxe o item 5.10 aqui quando a gente vai vai falar inicialmente da 67? Porque ele é o item preponderante, tá? Então, quando a gente recebe numa farmácia, seja uma prescrição, seja uma ordem de compra de um estabelecimento hospitalar ou de uma clínica, a primeira coisa que a gente trabalha é o item 5.10, porque a gente tem que verificar se o que está sendo solicitado ele não tem registro, né? Porque a gente não pode manipular o que tem registro, né? E o que também não está em comercialização ou não existe realmente nenhum produto no mercado nacional. Então, o item 5.10, ele fala assim, ó, em caráter excepcional, considerando o interesse público, desde que comprovada a inexistência do produto no mercado e justificada tecnicamente a necessidade da manipulação, poderá a farmácia ser contratada conforme a legislação em vigor para atendimento de preparações magistrais e oficinais requeridas por estabelecimentos hospitalares e congêneres, atender às requisições escritas de profissionais habilitados de preparações utilizadas na atividade clínica ou auxiliar de diagnóstico para uso exclusivamente no estabelecimento do requerente. E as preparações que tratam os itens 5.10.1 e 5.10.2 devem ser rotuladas conforme os itens 2.1 e 2.2 do anexo 1 desse regulamento. E quando se tratar de atendimento não individualizado, no lugar do nome do paciente, deverá constar no rótulo o nome e o endereço da instituição requerente. E as justificativas técnicas, os contratos e as requisições devem permanecer arquivadas na farmácia pelo prazo de 1 ano à disposição das autoridades sanitárias. É muito importante trazer isso aqui, esse item, por causa da questão de quando a gente configura lote. Então, a gente só configura lote se o produto em algumas situações, né? Normalmente, quando não é um pedido personalizado para um paciente, né? É feito por uma instituição, e essa instituição, ela solicita o medicamento, aí o medicamento a gente tem que verificar se ele não tem registro, ou se ela apresentou uma justificativa, ou seja, ele até tem registro, mas só que o fornecimento, a comercialização dele está suspensa. Outra questão é os medicamentos órfãos, né? Aqueles que a indústria não quer produzir, não tem interesse de produzir, e também os medicamentos para os pacientes raros, que também é muito importante nesse contexto. Ainda na 67, a gente traz lá o item 15.4. Por que eu trago esse item aqui? Porque ele tem umas palavrinhas importantes aí que eu até grifei, né, que eu destaquei, né, em negrito, que ele fala do prazo de validade. Então, ele fala no 15.4.1 que a determinação do prazo de validade deve ser baseada na avaliação fisicoquímica das drogas, considerações sobre sua estabilidade. Preferencialmente, o prazo de validade deve ser vinculado ao
ao período de tratamento. É preferencialmente, né? Mas quando ele é justificado, a gente pode ter um prazo de uso ou prazo de validade maior. O 15.4.2 fala: fontes de informações sobre estabilidade físico-química das drogas devem incluir referências de compêndios oficiais, recomendações dos produtores das mesmas e publicações em revistas indexadas. E o 15.4.3, na interpretação das informações sobre estabilidade das drogas, devem ser consideradas todas as condições de armazenamento e conservação. Então, aqui traz para a gente alguns pilares sobre a questão do prazo de validade ou prazo de uso. Então, a primeira coisa é a gente conhecer a droga, né? O IFA, né? A droga que a gente vai trabalhar com ela. A segunda coisa é a gente procurar o maior número de informações técnicas em publicações indexadas, em artigos científicos de grau de evidência A, né, ou B, e cruzar essas fontes de informações, principalmente com as condições de armazenamento e conservação, tá? Então, é isso que a gente tem hoje. Então, na 67, fala-se muito em quê? Na droga em si, ou seja, na formulação, mas a questão da condição de armazenamento. E a gente vai ver aí mais para frente que, além desses dois fatores, a gente vai precisar cruzar mais fatores para a gente determinar o prazo de uso. E aí, a gente vai verificar o que o FDA fala. Né? Para quem não sabe o que é o FDA é a Anvisa dos Estados Unidos, tá? Então, nas políticas regulatórias do FDA sobre a manipulação de medicamentos, ele tem diretrizes e regulamentações principais. Então, o que foi feito nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, eles têm dois tipos de farmácias, dividiram em dois grupos. A seção 503A, tá? Que é aquelas farmácias que atendem as prescrições tradicionais, tá? Ou seja, a prescrição individualizada. E o 503B, né? Ela regula instalações terceirizadas que podem produzir medicamentos manipulados sem prescrições específicas, mas devem cumprir as boas práticas e estarem registrados no FDA. Então, ele faz essa divisão, né? No Brasil, a gente esse modelo de divisão ele pode até ocorrer, tá? Porém, muitas farmácias fazem, né? A maioria, grande parte delas, atende a individualizada e atende também as ordens de compra de uma instituição, por exemplo, hospitalar, de uma clínica oftalmológica, tá? Então, orientações do FDA sobre boas práticas de manipulação incluem recomendações sobre controle microbiológico, qualificação de fornecedores, teste de esterilidade e armazenamento adequado. Então, lá na 67, a gente viu característica do fármaco, né? Mais a parte de armazenamento. Aqui já coloca, né, principalmente na parte dos estéreis, a parte do controle microbiológico, a qualificação dos fornecedores, né, de matérias-primas, principalmente, né, dos insumos, mas também de material de embalagem, que é importante nesse contexto. Aí os testes de esterilidade, a realização do teste de esterilidade e a questão do armazenamento adequado. Aí a gente vai muito ligado à questão do FDA. Aí a gente tem, na USP, a gente tem 2 capítulos que falam muito das preparações manipuladas. Então, a gente tem o capítulo 797, que fala das preparações estéreis, tá? E o 795, que fala das preparações não estéreis, né? Aqui a gente está trabalhando mais a parte de estéreis, né? Mas a gente tem que pensar também nos não estéreis. Então,
o que o capítulo fala? Que os prazos de uso, eles devem trabalhar com as propriedades químicas de estabilidade física dos ativos, os materiais de composição do sistema de fechamento, ou seja, os materiais de embalagem, e linkado a isso, a gente precisa também de ter as condições do ambiente, né? Então, as condições do ambiente é o quê? É o cumprimento das boas práticas de fabricação. O método de processamento, né? Em qual método que eu vou processar, a questão e esterilização, os insumos especiais, e se o teste de esterilidade é realizado ou não, e as condições de armazenamento. Então, eu falei lá da USP, da 67, né? Lá se preocupa muito com a condição do ativo e as condições de armazenamento. No FDA, eles já preocupam mais condição de armazenamento, ativo, mas também processamento. E aqui na USP também, né? Então, na USP, ele traz o quê? A tríade: processo, formulação, né? Produto, ativo, mais a questão do armazenamento. Tanto no capítulo 797, quanto no capítulo 795, traz toda essa questão. E aí, eu trouxe aqui uma tabela em que eu coloquei aqui a questão, como que a Anvisa vê, tá? A 67, mais uma nota técnica que a gente trabalhou junto da Anvisa, tá? Como que vê a União Europeia, tá? Que até então ela não está sendo colocada, né, nesse contexto, e como que está na farmacopeia europeia, tá? E aqui no lado esquerdo, né, a gente tem os critérios. Então, o prazo de uso BUD para formulações estéreis, tá? A base clínica exigida para definir, a base científica, exigida para a definição do BUD, controle microbiológico obrigatório, teste de esterilidade obrigatório, existência de dados de estabilidade físico-químico, necessidade de validação do processo e o registro sanitário para a fórmula magistral, né? Então, colocando a primeira coisa, no prazo de uso, hoje a Anvisa trabalha com o máximo de 180 dias, que é uma regra, vamos dizer, que ela está colocando para todos os produtos, tá? O EMA e a farmacopeia europeia, ela não define um fixo, tá? E aí, no EMA, vai depender de cada autoridade nacional, e na farmacopeia europeia, ela depende de estudos, tá? Outro critério, base científica exigida para a definição de BUD. Na Anvisa, sim, ela está trabalhando muito com literatura da USP, os estudos próprios ou do fornecedor, tá? A União Europeia, conforme GNP e avaliação local, e a farmacopeia europeia, ela trabalha, sim, obrigatoriamente com dados de estabilidade. O controle microbiológico é obrigatório nos 3 casos, né? O teste de esterilidade também é obrigatório nos 3 casos. A exigência de dados de estabilidade físico-química é obrigatório nos três locais. A exigência de validação também. E o registro sanitário não é, né? Obrigatório. E aí a gente tem o quê? Algumas conclusões, tá? Que a gente consegue tirar. Então, a Anvisa adota, alinhada à farmacopeia americana, o limitar em 180 dias, tá? Pelo menos é a última informação que a gente tem, tá? A concessão de prazo superior a 6 meses, ela pode ser tecnicamente justificável, tá? Então, aí a gente usaria USP, boas práticas, a parte da RDC, a gente usaria também os conceitos do FDA, né, da farmacopeia americana, trouxe aqui mais um dado, tanto da agência europeia, quanto também da farmacopeia europeia, para que a gente trabalhe isso. E aí, é o que a gente traz hoje
como conclusão, tá? Da parte regulatória. Então, eu fiz aqui um apanhado geral para que todos tivessem uma visão regulatória, né? Do que a gente pode se basear para a determinação do prazo de uso. E aí a gente está trazendo aqui, né? Que vai ser a próxima parte da nossa palestra, né? Que é utilizar e aplicar os conceitos de gerenciamento de risco da qualidade, pautados no ICH Q9, para tomada de decisão em relação aos prazos de uso. E aí, esse conceito aqui é o que eu falei, ele traz a tríade processo, embalagem, IFA e formulação. E aí, eu vou passar nesse momento a palavra para Valéria Hug, tá? Eu agradeço vocês, eu espero ter trazido aqui alguma informação, tá? Da parte regulatória, de onde que a gente está, para que a gente possa evoluir nesse conceito. Valéria, eu passo a palavra para você, tá bom? Obrigada, Sinara. Bom, gente, meu nome é Valéria Hug, como a Sinara falou, eu sou farmacêutica, toda a minha vida profissional, minha carreira foi feita na indústria farmacêutica. E por que eu estou aqui falando de vocês, né? Eu tive a honra de participar de todas as adequações que a Citofarma fez, junto com a doutora Sinara e com a doutora Jaqueline, e para mim foi uma honra, né, ter contato com esse segmento. E alguns podem falar assim, mas farmácia de manipulação diferente da indústria. É que eu acompanhei a indústria aos longos dos meus quase 40 anos de carreira aí, nessa evolução, né, que a própria indústria passou. Então, um pouco do que está acontecendo com o setor de manipulação hoje tem a ver também com essas mudanças, com essa trajetória da indústria farmacêutica, né? Então, eu acho que aqui eu pude agregar bastante valor, né, nessa mudança de mentalidade que o setor de manipulação também tem que passar. E eu ligo muito essa questão de mudança de mentalidade, né, de visão mesmo, com o gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco é um jeito de pensar, né? A Sinara, brilhantemente, ela expôs o que diz a RDC 67. A gente não pode esquecer que a RDC 67 é de 2007, né? Os estabelecimentos de manipulação estão sendo cobrados hoje por muito mais, na verdade, do que está na RDC 67. Eu sei que alguns podem falar, mas o que está escrito é aquilo. Sim, mas hoje o conceito de risco está evoluindo, né? E muito do que não está escrito deve ser usado os conceitos de gerenciamento de risco para tomada de decisões. E a questão de prazo de uso, né, que não é prazo de validade, né? Porque prazo de validade eu precisaria ter um estudo de estabilidade por trás. Se eu tiver um estudo de estabilidade, eu poderia chamar de prazo de validade. Mas o prazo de uso é o termo que se usa para o setor de manipulação. O que eu quero trazer aqui? Que o gerenciamento de riscos, ele vem justamente para lembrar, para definir que tem pontos que não podem estar escritos em pedra. Como assim? Por exemplo, o capítulo 797, uns foco estéreis principalmente, né? Aqui, 6 meses de validade. Assim, depende. Se eu tenho uma mentalidade de risco, tem situações, eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui de 2 análises de riscos que a Citofarma tem elaborado brilhantemente, tá? As análises de riscos. Então, vocês vão ver que às vezes 6 meses para algumas situações é muito, e para outras é muito pouco. Ou seja, gerenciamento de risco é pensar caso a caso, ok? A gente consegue ver, né, como a Sinara mostrou, até na RDC 67, algumas pitadinhas, né, de olha, temos que ver o processo, temos que ver o fornecedor do IFA, temos que ver o processamento do próprio IFA, temos que ver a embalagem, mas, no fundo, né, o setor, principalmente regulador, ou quem nos inspeciona, ele lê aquilo de uma forma binária, ou seja, é como se fosse uma roupa tamanho único
para todos os medicamentos. Então, qualquer medicamento que eu produzo vai ser o mesmo prazo de validade? Então, um pouquinho do que a gente quer trazer aqui. Deixa eu pegar minha apresentação, por favor. Ok. Então, vamos conversar um pouquinho sobre essa definição de prazos de uso que deveriam partir, né, numa proposta através de uma análise de risco e depois pode ser confirmada através de testes. Aliás, é isso que é importante do gerenciamento de risco também. O gerenciamento de risco é uma proposta teórica e muito dos últimos anos, muitas pessoas, elas se acostumaram a fazer muito teste para chegar num dado. Hoje é o inverso. Primeiro eu penso, primeiro eu planejo, né? Enxergo os riscos, porque não tem planejamento sem enxergar risco. E é o que a gente vai mostrar para vocês como um aprendizado, né, que nós tivemos junto com a Citofarma e compartilhar esse aprendizado com vocês, porque é uma saída muito, muito importante para as farmácias de manipulação, ok? Mas é sair um pouco daquilo, está escrito isso. Não. Vamos pensar caso a caso. E que o segmento ganhe voz, né, para a gente poder levar isso para a Anvisa. Aliás, nós já levamos isso para a Anvisa, tá? Já conversamos com pessoas da Anvisa. Só que ainda há muitos, né, grupos de inspetores, de técnicos, que têm um pensamento ainda muito linear, muito by the book, muito binário, né? E eu brinco que aqui não é 1 e 2, entre 1 e 2 eu tenho muito aqui, são 50 tons de cinza que eu tenho aqui num range para pensar. Só que o segmento também tem que acostumar a pensar, né? A pensar mais. E a gente também foi acostumado a não pensar, né? E seguir somente o que está escrito. Bom, gente, vamos lá. Batendo um papo aqui, né? O nosso objetivo é falar sobre esses conceitos de gerenciamento de risco, porque é um caminho importantíssimo, né? Aprender a discutir potenciais cinéticas de degradação, ou seja, cinética de degradação é o mecanismo com que um IFA se degrada, né? Então, me acostumar a pensar assim, a temperatura é crítico para um produto. Depende. Pode ser algum IFA que ele se afeta com temperatura e o outro não, né? Eu me acostumar a cada produto focar, né? O ator principal daquele produto é o IFA ou os IFAs, se for uma associação, e aprender a olhar o que o fragiliza, o que o degrada. Mas eu nunca testei. Eu não estou falando de testes, eu estou falando de teoria, de riscos. Então, o que poderia afetar este IFA? Tá? Caso a caso. Avaliar o impacto dessas cinéticas nas minhas formulações. Por exemplo, hoje, né, umas teorias mais modernas de formulações de medicamentos, um excipiente que eu utilizo, ele é considerado um gerenciador de riscos. Então, por exemplo, eu tenho lá um IFA que ele pode sofrer oxidação. Poxa, então eu deveria pensar na minha formulação em utilizar um antioxidante. Mas o produto não é só a formulação, e a Sinara falou muito bem isso. Um produto, ele é formado por uma formulação, uma embalagem primária e um processo de manipulação. Então, na formulação, eu posso gerenciar esse risco de uma oxidação, colocando um antioxidante, por exemplo, ou no processo, se o meu IFA sofre oxidação, gente, necessariamente eu tenho que tomar ações durante a manipulação para que isso não ocorra. Ou seja, utilizar nitrogênio. Se, pensando numa embalagem, usar embalagem de vidro, se for pertinente. Se sofre oxidação, a luz pode acelerar esse processo, então eu vou propor uma embalagem âmbar. Olha só, entender que tudo tem um porquê, né? Quando eu dispenso um produto, por que aquela embalagem, por que aqueles recipientes, né? Por que eu manipulei daquela forma, né? Hoje eu tenho que pensar, inclusive, em não deixar head space, aquele espaço vazio numa embalagem, se o produto sofreu oxidação. Enfim, essa forma de pensar,
né? Então, verificando esses potenciais fragilidades e vendo o que eu posso fazer para reduzir. Porque esse o que eu posso fazer, eu vou estar, e se eu estiver fazendo, eu estaria ganhando em proposta de prazo de uso, ok? Se eu não tomar nenhuma ação, né, de controle de risco, gente, o meu produto, ele teria que ter um prazo de uso muito curto. E isso é uma coisa que a gente não copia de outra farmácia de manipulação. Ah, a farmácia de manipulação X usa 1 ano, a outra usa 2 meses. Depende. Se eu tiver um processo muito bem controlado, uma manipulação muito bem controlada, se tiver instalações muito bacanas, equivalentes à indústria farmacêutica, se eu tiver um corpo técnico altamente qualificado e com essa mentalidade de risco, eu vou ganhar nesses prazos de uso, nessas propostas de prazo de uso. São super sustentadas, né? Vão dar suporte a essas propostas, que depois eu posso comprová-las através de teste. Mas aqui nós estamos levantando uma bandeira que não pode ter, tem que ser 90 dias, tem que ser 180 dias, não tem que ser nada. Tudo vai depender dos riscos envolvidos em cada farmácia de manipulação, ok? Então, trazer essa proposta e realmente uma mudança de forma de pensar, tudo bem? Então, lá no capítulo 797, né, ele traz, ele fala nas entrelinhas, na verdade, que nós temos que considerar os parâmetros de processo que nós utilizamos na manipulação, nós temos que considerar o ativo, mas no final ele dá esse prazo bastante quadradinho, que, vem cá, eu questiono, inclusive, esse prazo quadradinho, porque esses 6 meses, como eu já falei, ele pode ser muito em algumas situações onde o meu ativo é extremamente sensível e se eu não tomar nenhuma ação de controle de risco na manipulação, na formulação e nem na embalagem que eu estou propondo para esse produto. Tudo bem? Pessoal, façam suas perguntas, fiquem à vontade, tá bom? Bom, prazo de uso hoje, né? Eles devem ser baseados em fatores que afetem esse meu produto. Só que, de novo, eu preciso conhecer o que poderia afetar o meu produto, ok? Então, condições de manipulação. Não esqueçam, uso de nitrogênio, se for o caso, áreas controladas, áreas limpas, né? No caso de estéreis, eu estou falando de grau A ou ISO 5, né? Ter as qualificações adequadas, ou seja, hoje a exigência para uma farmácia de estéreis é exatamente igual à da indústria. Então, por que eu teria que ter prazos tão reduzidos nestas situações? Lógico, é que eu estou falando de uma forma geral, tá? Você pode achar até que é contraditório em função do que eu estou falando, que é pensar caso a caso. Aqui muito que a Sinara já conversou. Mas perguntas para eu poder justificar prazos de uso mais robustos, né? Você possui instalações e sistemas de ar adequadas? Eu passo por certificações periódicas, ok? Eu faço os monitoramentos ambientais necessários e quando eu observo tendências, eu tomo ações. Todos os meus técnicos pensam em riscos e sabem exatamente por que cada produto tem que ser feito daquela forma. Gente, aqui eu estou falando até tem uma ordem de adição do IFA numa fórmula, né? Dependendo da cinética de degradação dele, do mecanismo de degradação, eu tenho uma ordem de adição. Eu falei de oxidação, mas o meu ativo poderia sofrer hidrólise, por exemplo. Um produto que sofre um IFA, né, que sofre hidrólise, ele teria que passar por um sistema de tamponamento nessa formulação, seria bem interessante, e o meu IFA só poderia ser colocado, né, na ordem de adição após o sistema tampão estar formado. Ou seja, uma ordem de adição na manipulação, ela está gerenciando riscos. Então, não é ter a mesma fórmula, né? Porque eu não sei como foi o processo de manipulação da farmácia A, da farmácia B e da farmácia C.
Então, para mim é muito doido, tá? Eu pensar que pode chegar um fiscal na minha farmácia e falar assim, tem que ser 3 meses, porque a farmácia Y usa 3 meses. Aí eu vou falar um pouco como meu pai me falava, né? Você não é todo mundo. Então, pode ser que daquela seja 3 meses e o meu possa ser 6 meses, baseado em todos esses riscos que eu posso demonstrar através da minha análise de risco que eu estaria controlando. Ok? Então, isso não pode ser um padrão que vai valer para todo mundo. Cada um tem que defender o seu padrão baseado nas suas instalações, na sua equipe técnica, nos insumos, até dos fabricantes, dos fornecedores que você utiliza, porque dependendo de onde eu compro o meu insumo, também isso pode impactar no meu prazo de uso, ok? Até respondendo uma questão, enquanto a Sinara falava, né, teve uma observação que foi colocada aqui no chat de se uma matéria-prima de 6 meses, como que o meu tem validade de 6 meses, como que eu poderia ter um prazo de mais de 6 meses do produto? Então, gente, pelo amor de Deus, tá? Uma matéria-prima, ela entrou num produto, na formulação, ela foi formulada, o produto foi formulado, deixa de ser matéria-prima. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Eu poderia usar uma matéria-prima até o último dia de validade dela. Ok? Aqui não é isso que vai impactar no risco de prazo de uso, mas eu estou falando aqui muito da forma com que essa matéria-prima foi fabricada, nas condições lá do fabricante, isso impacta aqui para mim, não o prazo de validade dela. Tudo bem? Ok. Métodos de processamento e esterilização. Será que meu IFA pode ser esterilizado terminalmente, ou seja, com temperatura? A minha análise de risco também vai mostrar isso. E vai mostrar, inclusive, que às vezes eu estou gastando lá com uma filtração esterilizante, filtros, e aí poderia ser esterilizado terminalmente. Eu estou trazendo esse tema de esterilização aqui, porque o capítulo 797, ele se referencia muito também a prazo de validade da minha esterilização. E eu fico um pouco assim, porque isso está muito ligado à embalagem que eu estou utilizando, né? Se eu estou utilizando uma embalagem hermética, uma ampola, por exemplo, ou mesmo um frasco ampola, por que o meu prazo de esterilidade desse produto poderia ser colocado em xeque e só ter, por exemplo, 6 meses de validade? Então, eu tenho que garantir instalações, né? E o meu processo de esterilização também. Só que o processo de esterilização dentro de uma infraestrutura, de uma instalação que eu tenho que demonstrar que é de acordo com a ISO 14644, Sistema de Tratamento de Ar, áreas limpas. Nós estamos falando muito de estéreis, porque é um pior caso em relação a não estéreis, tudo bem? Então, assim, se eu fabriquei, esterilizei, utilizo filtros, validei esse meu sistema de filtração, e em situações equivalentes à indústria, equivalentes sim, tudo bem? Porque, inclusive, pegando o exemplo da Citofarma aqui, as adequações que foram feitas na Citofarma foram equivalentes à indústria farmacêutica, a áreas limpas de produção de estéreis. Fomos cobrados de seguir o anexo 1 do PIX, ok? Que é o que tem de mais top em termos de áreas limpas. Então, por que o meu produto não pode ter prazos de uso maiores? Tudo bem? Os insumos iniciais, que eu já falei um pouquinho, né? A origem desses insumos são muito importantes. Eu vou passar um pouquinho mais rápido para a gente ter tempo de ver as análises de riscos propriamente ditas, né? Se o teste de esterilidade é realizado ou não, por exemplo, tem produtos onde a minha validade vai ser muito curta, 45 dias, por exemplo, e não daria nem tempo de aguardar uma esterilidade. Lembrando, né, não sei se todos aqui trabalham com estéreis, mas um teste de esterilidade hoje, ele dura 14 dias. Né? Então, 14 dias para eu aguardar uma esterilidade, para eu poder dispensar esse medicamento, imagina o impacto. O paciente está esperando 14 dias.
Então, a análise de risco aqui é fundamental. E assim, não quero causar muita polêmica aqui, né? Mas hoje o setor da indústria farmacêutica ele está questionando o teste de esterilidade, né? Porque o teste de esterilidade, na verdade, é um resultado pontual. Eu não, mesmo que eu faça a esterilidade de um lote, ele só retrata aquelas unidades que eu peguei, né? Hoje se fala, né, a Anvisa, inclusive, a indústria farmacêutica, de liberação paramétrica. O que significa isso? Não mais eu fazer um teste para dizer que o meu produto está estéril, mas sim eu garantir o meu processo de manipulação. É aí que está a esterilidade. Então, uma análise de risco aqui, eu comprovar através de todos os meus procedimentos, né, as minhas boas práticas de fabricação, é que vai dar base para essa esterilidade. Então, não seria nada de absurdo, né, eu assumir um risco de liberar um produto antes da minha esterilidade estar completa, meu teste de esterilidade estar completo. Mas eu não quero ser tão polêmica aqui, porque senão alguns aqui podem falar, não, gente, é uma coisa para a gente começar a pensar, tudo bem? Eu não estou conseguindo acompanhar aqui as perguntas, mas depois a gente volta nas perguntas, tá? Porque eu estou bem ansiosa para a gente entrar numa análise de risco para vocês verem. Condições de armazenamento. Baseado nos riscos, eu vou propor as minhas condições de armazenamento. Se vai ser refrigeração, se vai ser temperatura ambiente, né, de 15 a 30, enfim, dependendo dos riscos, é que se propõe as condições de armazenamento. Que eu vejo também muito equívoco aqui, né? E na dúvida se coloca manter em geladeira, mas cuidado, porque geladeira em alguns produtos pode ser um fator de risco. Por exemplo, eu posso ter cristalização. Então, não é, mas geladeira sempre vai ser bom. Não. Quando eu começo a pensar em risco, eu começo a realmente ver algumas situações é bom, outras situações não tanto. Tudo bem? Bom, além dos fatores descritos, né? Nossa, não sei o que aconteceu aqui deu alguma desconfiguração na minha apresentação, perdão. Então, de onde vem a minha análise de risco, né? Conhecimento científico, a partir de uma pesquisa bibliográfica, através da avaliação da minha molécula, né? Dados de estabilidade publicados em revistas indexadas, tem muita coisa interessante. Né? Análise de riscos que eu já elaborei anteriormente e pode ser que eu revise minhas análises de riscos conforme a necessidade. Aliás, análise de risco é algo muito vivo, tá? E eu recomendo, né, que as farmácias elas deveriam ter análise de risco, um pacotinho, né, para cada IFA que ela manipula. E pode ser que, dependendo da forma farmacêutica que eu precise manipular, eu revisaria essa análise de risco em função desse novo olhar, dessa nova forma farmacêutica. Aí alguém pode falar, mas agora eu quero que esse produto ele não seja mais em frasco ampola, seja em seringa preenchida. Opa, vamos revisar minha análise de risco para ver se poderia ir para uma seringa preenchida. São decisões que a minha análise de risco vai me embasar. Ok? Super importantes. Vamos lá. Vou mostrar para vocês um exemplo de um caso real realizado pela Citofarma. Aliás, vou mostrar dois, tá? Dois de propósito, escolhi dois IFAs que um deles não pode ser 6 meses, ele tem que ser menos, e outro que ele pode ser muito mais do que 6 meses, né? Que esses 6 meses é absurdo quando a gente pensa nessa roupa tamanho único aí. Alguém me ajuda a projetar uma das análises de riscos, por favor? Obrigada. Bom, entrou aqui, é o documento original que eu vou mostrar para vocês, tá? A gente não vai ter tempo de olhar detalhes desse documento, mas eu quero que sobre bastante tempo para as perguntas de vocês, para a gente poder discutir, né? Mas eu quero mostrar o jeito que a gente faz esse documento, como é que a gente prepara, como é que a gente pensa, e veja, ele pertence
a Citofarma. E esse prazo de validade que está aqui para essa análise de risco, ela foi considerada para as instalações, para o corpo técnico, para os processos de manipulação da Citofarma. Cada farmácia deveria fazer o seu. Tudo bem? Como que eu mudo de página aqui? Não consigo mudar? Aqui eu não tenho autonomia, você vai ter que me ajudar, então? Vai, por favor, vai indo para a molécula. Quando aparecer uma molécula, aqui eu estou colocando as referências, parou, é isso aqui. O que temos aqui? É acostumar olhar uma molécula. Isso aqui é citrato de cafeína. Aí alguém fala, socorro, eu não lembro mais de química orgânica, o que eu faço? Gente, não se preocupe. Vocês vão recordar ou vocês vão procurar os principais grupos funcionais orgânicos. Vocês vão lembrar não da faculdade, vocês vão lembrar do cursinho pré-vestibular, tá? E na dúvida, faça uma cola, coloque uma tabelinha com os principais grupos funcionais orgânicos e aí você vai ver o que pode acontecer com eles. Aí outros podem me perguntar assim, mas Valéria, como eu vou provar que isso vai acontecer? Gente, você não vai provar absolutamente nada. Isso aqui é uma análise de risco. Isso aqui são possibilidades, tudo bem? Então, análise de risco, a gente trabalha com potenciais, com possibilidades, e não algo que eu tenho que provar que vai acontecer. Aliás, se não acontecer, que ótimo! Sinal que todos os meus controles de risco que eu propus foram efetivos, ok? Então, olha uma molécula dessa, gente, eu tenho, que poderia ter aqui, seria uma hidrólise. Hidrólise que eu estou olhando os átomos de nitrogênio aqui, mas são aminas terciárias. Sabe qual é a chance de eu provocar uma hidrólise numa amina terciária, numa molécula dessa, que está presa ali com aqueles 2 anéis? Eu não vou dizer 0, porque 0 não existe, tá? Mas esse aqui é um tipo de molécula que só pondo fogo para eu degradar. Ou seja, ela é extremamente estável, tá? Mesmo numa situação de uma solução aquosa, tudo bem? Aliás, ela tem baixa solubilidade também, ok? Mas eu precisaria avaliá-la na minha formulação, porque aí os recipientes que eu vou colocar não vão ser pensando na estabilidade, não vai ser em gerenciar o risco, porque ela não precisa. Vão ser basicamente de adjuvantes no uso daquele medicamento, né? Pensando no paciente, não na estabilidade propriamente dita dessa molécula. Por favor, mais um pouquinho para baixo. Que aqui é o citrato, né? Então, ele tem lá a molécula da cafeína e do citrato. Meu foco é a cafeína. Por que a gente coloca também aqui a molécula na visão espacial? Para a gente ver se ela está muito aberta, disponível, porque tem casos, não é o caso dessa molécula, mas tem casos onde você tem uma sensibilidade química, mas a molécula está toda dobradinha, ou seja, ela não está disponível para degradações, ela está protegida. Então, eu sempre coloco essa exposição espacial da molécula. Mais para frente, por favor. Pode ir, que é a avaliação que a gente vai fazendo. Não dá para a gente ler aqui, tá? Porque, inclusive, para mim está parecendo muito pequenininho, mas depois a gente pode mandar um exemplo para vocês, a gente tira algumas informações confidenciais aqui da Citofarma, pode mandar um exemplo para quem quiser, tá? Mas olha só o que a gente coloca. A gente cola trechos de artigos, né? A gente marca onde estão escritas informações importantes que tratam de estabilidade, tá? Mas a primeira coisa, né, que eu quero que vocês vejam nesse racional dessa análise de risco é que a gente olha a molécula. Uma coisa que eu não estou olhando no Google, eu não estou perguntando para ninguém, não estou me baseando em artigos, não. Eu olho a molécula, tá? E aí, na sequência, eu vou dando
vou procurando artigos que possam embasar essa primeira avaliação que eu fiz, meramente teórica, tá? E a gente vai colando esses trechos para dar robustez à tua análise de risco, né? Tá confirmando que aquilo que eu fui vendo na molécula realmente faz sentido. Mais para baixo um pouquinho. Pode continuar, mais para baixo. Aí, olha, veja os artigos. Pode ir. Os artigos. Parou. Volta para o anterior, por gentileza. Aqui é a conclusão, tá? Da minha análise de risco. Vejam que aqui, não sei se dá para todo mundo ver, para mim está bem pequenininho, mas eu lembro dela, que a conclusão, frente ao que eu avaliei, frente aos artigos que eu consultei, a gente está propondo que para esta situação seriam 12 meses de prazo de uso e que vão ser comprovados através de testes. Como assim? A gente vai fazer um estudo de estabilidade, mas para começar, isso aqui seria uma proposta de um prazo de validade preliminar, de temporário. E vem cá, a indústria farmacêutica usa esse conceito, porque todo medicamento na indústria farmacêutica é registrado é submetido ao registro, tá? Com estudo acelerado, que são 6 meses de estabilidade. Então, você registra o produto com 6 meses de estabilidade, de validade, e este prazo de validade, ele é preliminar, porque ainda o meu estudo de longa duração, que seria para comprovar 2 anos, 3 anos, ele ainda não está terminado, ele só está com 6 meses também, porque eu submeto o acelerado com 6 meses e o longa duração com 6 meses, né? Ele não está ainda completo. Então, aqui seria de ficar muito próximo, né? O que aconteceu com a indústria farmacêutica, né? Então, eu entraria com uma proposta de prazo de uso, mas em paralelo, né? E é o que está acontecendo na Citofarma hoje, estão sendo estudados confirmação desses prazos de uso inicialmente propostos através de uma análise de risco, ok? Por favor, projete o próximo arquivo. Não, esse você pode na sequência deste relatório que estava sendo projetado, eu coloco toda a íntegra dos artigos que foram pesquisados, tudo bem? Fica um pacotinho. E esse documento é uma versão 1, a cada necessidade você vai revisando e achando novos artigos, etc. Vamos para a segunda análise de risco. Então, essa foi do citrato de cafeína, com a proposta de prazo de uso de 12 meses. Ah, não subiu a segunda análise de risco? Oi, Valéria, licença de interromper. Imagina. Problemas técnicos do online, né? Não tem problema. Vamos lá. Você pode me enviar a segunda novamente, por favor? Que veio o slide. Vamos lá, só um minuto, pessoal. Desculpa, gente, interromper. Imagina, acontece. Ele não me permite. Não me permite. Bom, gente, mas dá para eu falar um pouquinho sobre ele. A próxima análise de risco, e a gente pode ir para as perguntas e vocês podem, se precisar, eu projeto a análise de risco de novo da cafeína. Mas a próxima que eu iria projetar, desculpa aí os problemas técnicos, é o nitrito de sódio, tá? Quando eu avalio a molécula nesse mesmo formato de análise de risco, no mesmo formato que eu mostrei para vocês, vocês vão ver, a gente, pela pesquisa bibliográfica, é uma molécula extremamente instável, tá? E o nitrito de sódio, a gente não consegue ter 6 meses de validade, mesmo estando escrito lá na USP, ok? Então, é isso que a gente quer trazer aqui. Olha só, eu estou questionando que a USP pode ser muito para algumas situações e muito pouco para outras situações. Então, o nitrito de sódio, na análise de risco dela e pelos artigos que nós encontramos, né,
ele teria um prazo máximo de 3 meses, que também a gente vai comprovar, tudo bem? Mas o que a gente quer trazer aqui é essa forma de pensar caso a caso. Então, 6 meses para tudo, não dá, é absurdo, ok? Bom, podemos ir para as perguntas aqui, deixa eu ver as perguntas que eu perdi de vocês, e podem vir outras aqui a qualquer minuto. Deixa eu ver aqui até onde que eu parei, que eu vi as perguntas. Vamos começar aqui com a Larissa Campos, tá? Como a técnica de manipulação asséptica influencia no prazo de validade do produto? Larissa, não é exatamente a tua manipulação asséptica, né? Mas o que está por trás? Por exemplo, onde que essa operação, essa manipulação asséptica, ela vai ocorrer? Estou debaixo de fluxo, que não é só debaixo de fluxo, né? Mas o meu fluxo, ele está dentro de uma sala também classificada, porque eu não posso ter um fluxo classificado, que ele é um ISO 5 ou um grau A, tá? Ele não pode estar dentro de uma sala que não seja classificado minimamente como C ou ISO 7. E minimamente adjacente eu tenho uma anticâmara, e essa anticâmara tem que ser classificada como grau D ou ISO 8, minimamente. Então, veja, não é a manipulação asséptica, mas em que condição ela está sendo realizada, né? E o meu corpo técnico, como ele está capacitado? Pode estar tudo bonitinho em relação a essas instalações, a esse layout, mas de repente eu olho por um vidro e eu tenho lá 7 pessoas lá dentro, tipo, oi, como assim? Né? Ou eu vejo as pessoas gesticulando muito rápido, ou eu vejo as pessoas arrumando touca. Então, assim, que é toda conduta asséptica. A minha expectativa é olhar por um vidro e ver todo mundo com as mãos assim, né? Se elas não estão manipulando as mãos assim, e que elas não estão se locomovendo rápido, nem conversando lá dentro. E eu não tenho muitas pessoas lá dentro. Um exemplo, tá? Que eu estou dando para vocês. Então, assim, não é a técnica de manipulação asséptica sozinha, né? Que eu tenho que olhar. Agora, se eu comprovo, eu tenho todas essas classificações de ar, o meu layout é bonitinho, correto, conforme a indústria farmacêutica, conforme anexo 1 do PIX, ok? Eu passo por certificações periódicas ali, conforme a indústria farmacêutica faz, ok? Eu vejo uma equipe com condutas assépticas, que você olha e vê treinamento bacana, né? Eu compro insumos de fornecedores qualificados, é tudo isso que vai impactar no meu prazo de uso. Tudo bem? Vamos para a próxima. Ô, Sinara, se quiser interromper e complementar, fica à vontade, porque agora virou bate-papo mesmo, né? Tem uma aqui que fala assim, ó. Vamos lá. Da Valdirene Alves. Isso, está na sequência. Os medicamentos manipulados só têm validade de 6 meses. Essa pergunta é muito interessante. Na verdade, é o que a gente tem escrito, publicado. Só que aí, justamente o que a gente está trazendo hoje aqui é para avaliar a possibilidade. É 6 meses mesmo? Isso. É menos de 6 meses? É mais de 6 meses? É isso que a gente vai precisar de discutir na análise de risco para determinar. Ou seja, tirar esse paradigma aí dos 6 meses, entendeu? Escrito em pedra. Escrito em pedra. Exatamente. Pode ir para a próxima. Tá? Ó, Mariana, ela está falando assim, o gerenciamento de riscos pode ser usado para reduzir o prazo de validade também por precaução? Sim, Mariana, eu já tinha até respondido, né? Foi o caso que eu falei do nitrito de sódio, por exemplo. Então, não por precaução, mas por risco. Então, eu teria que ter um prazo de validade menor, né? É inerente às características daquele IFA, né? Vamos ver a próxima aqui, Fernanda.
Como avalia a confiabilidade das matérias-primas e qual o impacto disso no prazo de uso? Bom, a confiabilidade da matéria-prima, a gente não coloca a mão no fogo nem pela nossa mãe, ok? Mas a gente vai qualificar os nossos fornecedores. Minimamente eu tenho que qualificar meus fornecedores, né? Que é outro processo muito semelhante à indústria. Tá? Agora, tem riscos de fornecedor para fornecedor. Por exemplo, de repente é um fornecedor que ele não viola a embalagem quando ele me compra, um distribuidor, por exemplo. Ele compra, importa, ele não viola e me manda a embalagem fechada. O que eu vou olhar nesse fornecedor? Como ele armazena, né? As condutas de armazenamento dele, e vou ter que ter um pouquinho de foco também no transporte, ok? Agora, é um distribuidor que fraciona. Eu teria que olhar como ele fraciona. Ele fraciona nas mesmas condições que eu produzo o meu medicamento? É um pouco do que a gente vai olhar, tá? E, aliás, eu priorizo, né, esse olhar nos fornecedores de acordo com a atividade que ele executa. Então, impacta, sim, no meu prazo de uso, essas situações de fornecedores. A Valdirene, de novo, aqui, né? Mas e se o fornecedor já vier armazenado em geladeira, ainda assim temos que fazer essa análise? Não entendi bem essa pergunta, mas vamos lá. Uma matéria-prima que tem que ser mantida em geladeira. Eu espero que ela chegue geladinha para mim, tudo bem? E uma preocupação que eu teria ela foi mantida nessa condição? Ou onde ela andou? Será que ela pode ter passeado até Fortaleza, veio para Belo Horizonte, nesse caminho, ela deu alguma paradinha em algum lugar? Ou seja, dependendo do risco de alguma matéria-prima, eu pediria para vir um sensorzinho lá, um data logger, um termômetro de máximo e mínimo, minimamente. Aí alguém fala, ai, mas isso é caro. Não, gente, tem soluções bem criativas e não tão caras assim. Mas quando a gente começa a enxergar risco, você começa a cobrar algumas coisas de fornecedores também. No começo, eles vão te olhar com o olho desse tamanho. Mas, aos poucos, a gente vai educar essas pessoas, esses fornecedores também. Gente, eu vi isso acontecer na indústria farmacêutica. Foram muitos anos onde a gente começou a pedir coisa para fornecedor que eles achavam um absurdo. Hoje, a gente não precisa nem pedir. Tanto que alguns, o que a gente viu? Alguns não fornecem mais para o setor farmacêutico. Só que agora é a vez da farmácia de manipulação começar a pedir algumas coisas também. Você está pagando, entendeu? Larissa, Valéria, fala, tem diga. parecida aí, que tem um pouquinho a ver da Diga. Larissa. Mesmo a matéria-prima tendo a validade de mais de 6 meses, o produto deve ter prazo de 6 meses? Depende. Eu já tinha respondido isso no chat quando você estava falando, Sinara, tá? Porque eu falei, não tem nada a ver, tá? O prazo de validade da matéria-prima com o produto onde ela vai entrar. Não tem nada a ver. Eu posso usar uma matéria-prima até o último dia da validade dela. E ela morre quando ela entra no produto. E aí eu vou pensar no produto. Tudo bem? Então, depende de um monte de coisa. A gente não. Essa correlação, ela não é direta. Tudo bem? Sinara? Tudo bem? Mariana? Não, acho que é a Valdirene, não. Não, eu acho que ela ficou para trás essa, tá? Não, eu estou na sequência aqui, ó. Tá. Como a definição do prazo de uso na RDC 67 difere do conceito Beyond Use Date, BUD, da farmacopeia USP 797. Essa é para você. Vocês vão falar sobre isso? Realmente, eu falei um pouquinho sobre isso, não sei se ficou claro, né? O que a 67 diz e o que a USP diz. A 67 se preocupa muito com a característica do ativo, condições de armazenamento. Morreu. O capítulo 797, ele já preocupa com a IFA, a condição de armazenamento, a condição de preparação, da preparação magistral, em que área que foi feita, quais as condições, se você qualificou o fornecedor. Então, o que acontece? O conceito é mais o quê? Amplo. Então, você vai ter que se preocupar com mais questões do que a 67. É isso. Não sei se
Foi claro para mim? Foi assim. A 797, ela já está vindo com a luz do gerenciamento de risco, né, Sinara? Exatamente. É que ela não está falando isso com todas as letras, mas está trazendo esse conceito, ok? Exatamente. Eu preciso Próximo. voltar lá atrás. Mariana, deixa eu ver. Eu Não, acho que Fernanda, a Valdirene, se fornecedor já vier armazenado, essa foi a última que eu respondi. A Larissa, quem é o responsável legal por definir e garantir o prazo de validade correto em uma farmácia de estéreis? Ô, Sinara, vou deixar essa para você, porque eu não consigo... o responsável legal é o quem manipula, é a empresa. A empresa é o responsável legal pela validade, que é ela que determina esse prazo. E vem cá, uma coisa que eu falei, né? Vai depender, cada farmácia deve definir o seu, não adianta ser copiar do outro, não, entendeu? Exatamente. A responsabilidade legal é de quem manipula aquela, né? Aquela prescrição. A farmácia, vamos entender assim? A farmácia, né? Exatamente. Valdirene, na manipulação, todos os ativos, sem exceção, tem que conter recipiente na formulação? Não, gente. Tem produtos que não vão ter recipientes. Lembre uma coisa, produto, ele é uma fórmula, pode ser o recipiente, o IFA mais recipientes, ele é uma embalagem e ele é um processo. Se eu não tiver recipientes num produto para gerenciar algum tipo de risco, eu vou gerenciar o risco ainda no processo e na embalagem que eu vou escolher. Tudo bem? Então, não necessariamente tem que conter recipientes. É que é mais normal que tenha. Ana Clara, como proceder quando o insumo utilizado na formulação tem prazo de validade próximo ao vencimento? Já respondeu essa pergunta, tá? Você pode usar o insumo até o último dia dele, lógico, desde que ele não esteja empedrado, amarelado, com cheiro ruim, tudo bem? Ok, que ele foi armazenado adequadamente, né? Então, assim, por favor. Então, se ele foi armazenado corretamente, ele está em situação satisfatória, você pode usar aquele insumo até o último dia dele. Gente, não entra nessa pilha. A indústria farmacêutica discutiu isso há 30 anos atrás. Nunca mais tocaram no assunto. Esse assunto, já fizeram terapia e já resolveram essa situação, tudo bem? Farmácias, não entrem nessa pilha, não, ok? Valdirene, você saberia informar que quantidade de pessoas de uma farmácia de manipulação pode passar na visão da Anvisa de manipulação para a indústria farmacêutica? Não tem a ver com o número de pessoas aqui. Acho que a Sinara pode ajudar mais aqui, porque eu sou muito do mundo da indústria. Vai, Sinara, ajuda. Eu acho que ela está preocupada com, tipo assim, se o tamanho ou o número de pessoas vai influenciar se vai ser uma farmácia ou se é indústria. Se eu estiver errada, você me corrija. Não é isso que vai determinar, né? O que vai determinar aqui, eu falei lá do 5.10, né? O que a farmácia pode manipular, deve manipular. Não é muito tamanho, tá? Não está muito focada no tamanho, ok? Do estabelecimento, ok? Eu não sei se eu fui clara. O tipo de... E vem cá, a indústria, ela não manipula produto, ela tem que registrar o produto, ela vai ter que estudar prazo de validade, não tem essa extemporaneidade que tem a farmácia. Não é personalizado, ok? O negócio é diferente, a classificação é diferente. Tudo bem? Do estabelecimento. Ana Clara, a manipulação de um mesmo medicamento com diferentes veículos pode alterar o prazo de validade? Ana, com certeza, tá? O insumo, ele tem o risco dele. Como eu até falei para vocês, na análise de risco, que não deu para ver direitinho ali, mas eu avalio primeiro o IFA, e aquele IFA, por exemplo, numa forma farmacêutica, ou seja, com uma combinação de recipientes, ele vai ter um prazo de validade X, e em outro, inclusive embalagens diferentes. Deixa eu dar o exemplo da Coca-Cola que eu dou sempre, que fica fácil das pessoas entenderem, tá? A Coca-Cola, você tem em vidro e você tem em garrafa PET, ok?
Como que a Coca-Cola gerencia o risco? Porque, teoricamente, um produto gaseificado, eu não poderia colocar numa garrafa PET, porque o PET, ele é semipermeável, tá? Mas como a Coca-Cola gerenciou esse risco? A garrafa PET, ela tem um prazo de validade de 6 meses. E a vidro, eu não sei quanto que tá, porque depende da fábrica que é produzida, mas passa de ano. Tudo bem? Então, veja, se eu mudar uma embalagem, o prazo de uso ou validade seria diferente. Então, se eu mudar a composição da formulação, também é coisa que eu vou avaliar, caso a caso, na minha análise de risco. Tudo bem, Ana? Ficou claro? Fernanda. A farmacopeia americana estabelece prazos padronizados ou existe justificativa técnica para cada bud proposto? A farmacopeia americana, ela tem estabelecimento de prazos padronizados, tá? Só que ela dá uma abertura para você ter uma justificativa técnica, para você apresentar critérios, para você apresentar, igual a Valéria falou, essa proposta da análise de risco ser um prazo de uso temporário, né? E depois, se houver necessidade, a gente confirmar através de um estudo, tá? Ela traz, em algum momento ela traz a coisa, vamos dizer, engessada, mas ela dá essa abertura da justificativa científica, ok? E aí, nós fomos abusadas, né? Porque nós estamos criticando a própria farmacopeia americana, porque 6 meses pode ser muito para algumas situações. Só que E aí... Só que ela fecha nos 6 meses, né, Valéria? Tem então, isso mas, também. por exemplo, ela fecha no 6, mas tem produto que 6 é muita coisa. Exatamente. Então, olha só, nós estamos criticando a farmacopeia. Criticamos mesmo. Porque a hora que a gente começa a pensar em risco, tudo que está escrito, você começa a falar, mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Você não se contenta sem uma explicação lógica para aquilo. Tudo bem? Opa! Arthur, o insumo utilizado na formulação com prazo de validade próximo ao vencimento. Gente do céu, lembra que eu falei para vocês que a indústria farmacêutica 30 anos atrás fez terapia nisso? Vocês vão ter que fazer também? Ô, Arthur, vamos lá. A gente já falou, mas vamos falar de novo, que eu acho que tem que ser igual um mantra, né? Tem que repetir para as pessoas entenderem. Prazo de validade da matéria-prima não tem nada a ver com prazo de validade do produto onde ela vai entrar, desde que ela esteja em condições de uso, que, aliás, se ela não estiver em condições de uso, não é nem para você usar, né? Por favor, tudo bem? Então, a hora que eu pego matéria-prima e formulo, manipulo, morreu matéria-prima. Eu não penso mais no prazo de validade da matéria-prima. Tudo bem? Pessoal, vamos fazer terapia, ok? Ficou um lá atrás, ó. Vai, me ajuda. A Larissa fala assim: como a técnica de manipulação asséptica influencia no prazo de validade do produto? Respondi. Isso estava a Valéria respondeu. Aí tem uma aqui, Valéria, que é bem específica. Diga. A L-carnitina essa não fiz. Né? Por que quando começa a pesagem, se demorar, ela derrete? Porque ela é higroscópica também, né? Gente, todo insumo, a gente está falando muito de risco químico, mas eu tenho riscos químicos, principalmente, né? Físicos e microbiológicos. Tudo bem? Então, quando eu for fazer minha análise de risco, lógico que parece que a gente dá muito mais ênfase à parte química, mas tem insumo que não pode ter temperatura, ou quando eu estou pesando, ele está liquefazendo praticamente, tá? Então, vem cá, aí também condições do meu ambiente. Se eu tenho risco com alguns insumos, eu tenho que ter desumidificadores e tudo mais, né? Então, não se esqueça, riscos são físicos, químicos e microbiológicos. A Valdirelli, outra aqui. Mas se o fornecedor já vier armazenado em geladeira, ainda assim temos que fazer essa análise? Sim, com certeza, tá? A gente já respondeu, assim, outras perguntas isso daí. Tá? Não pode vir em geladeira. Pode acontecer de vir armazenado em geladeira e você consegue o produto final não ser em 2 a 8, ok? Isso aí.
Deixa eu ver aqui a Fernanda. Ó. Quais parâmetros microbiológicos devem ser considerados ao definir o prazo de validade de uma formulação dermatológica manipulada? Gente, são os mesmos requisitos, parâmetros microbiológicos de um produto tópico, tá? Aqui a gente está falando que está na farmacopeia, se não estou enganada, é máximo 1.000 unidades formadoras de colônia, tá? E 100 de fungos e ausência de patógenos, Exatamente. ok? É isso mesmo. Aqui não muda nada. Não muda nada. Aqui é controle de qualidade. Controle de qualidade. É monografia. É farmacopeia. Isso aí. A Renata. Parabéns. Obrigada, Renata. Esse mantra precisa ser falado. Precisa. Não, gente. Por exemplo, Anvisa, que trata de indústria, Anvisa não discute mais esse tipo de coisa. Ela fala assim, não. Agora, talvez algumas vigilâncias locais ainda precisam fazer terapia também. Tudo bem? Que é um absurdo isso. Absurdo. Tá? Obrigada, vocês foram... obrigada, Valdirene. Renata, entendi hoje que estamos partindo para novos conceitos, muito atuais, que devem expandir além da manipulação de estéreis. Eu falaria o seguinte, Renata, não importa o que você está manipulando, se eu não tiver mentalidade de risco, eu estou correndo perigo, tá? Seja lá o que for, seja estéril, seja não estéril. Eu acho que a gente passou anos tratando tudo como se fosse padronizado, tudo muito padronizado. Hoje eu tenho que ver, gente, a cafeína é diferente de um paracetamol. Então não importa, eu tenho que pensar e saber qual é a sensibilidade de cada um. Isso é gerenciar risco. E as pessoas acham que gerenciar risco, aqui talvez não esse grupo que está aqui, mas a indústria, ela tem uma crença que é usar uma ferramenta chamada FIMEA. Eu uso FIMEA. Gerenciar risco não é aplicar a ferramenta FIMEA. Gerenciar risco é pensar em risco, tá? Porque se eu não tiver uma mentalidade de risco, não adianta usar ferramenta de análise de risco, não adianta, porque ferramentas são formulário. Se eu não tiver mentalidade, se eu não sei onde eu quero chegar, gente, não tem ferramenta que dê jeito, tá? Então, vamos pensar o que pode dar errado, o que pode impactar o meu produto. E aí, cada escolha, se eu vou manipular usando nitrogênio, se não, se vai ter uma ordem de adição X, Y, se eu vou pesar muito rápido ou menos rápido, se a minha instalação de manipulação vai ser X ou Y, tudo vai depender do risco envolvido ali. Então, não tem roupa tamanho único, agora é roupa de alfaiataria, tudo bem? Acho que roupa de costureira antiga, né? Isso, de costureira antiga que não existe mais. Exatamente. E a gente ficou muito quadradinho nas nossas cabeças, e quem nos audita também. Só que o problema é, se eu fico quadradinha, qualquer pergunta me coloca em xeque. Agora, se eu sei o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, tá? Nada me coloca em xeque. Nada é porque Deus quis assim, nada é porque sim, tá? Tudo tem um motivo, tem uma razão, e a razão é baseada em riscos. Tudo bem? Mais perguntas? Eu acho que a gente fechou. Eu acho que a gente fechou, né, Clara? Acho que sim. Fechamos? Fechamos. Todas as perguntas respondidas. Pessoal, se alguém tiver mais alguma, fica à vontade para mandar. A gente tem um tempinho. A Thaís escreveu, fale mais a respeito de gerenciamento de risco. Não, Thaís, ninguém aguenta mais. Virou um mantra já. Ninguém aguenta mais. Acho que agora quer cada um ir para o cantinho do pensamento e falar assim, o que é essa história de risco? Deixa eu pensar. Porque, só fechando, nós brasileiros somos péssimos em análise de risco, gente, em pensar em risco. Né? A gente acredita que no final tudo vai dar certo. Não, pode dar errado, entendeu? Então a gente tem que pensar mais em risco, nós temos que ser mais, não pessimistas, mas realistas, porque principalmente quando a gente lida com saúde, não dá para ter esse otimismo todo quando a gente lida com saúde, tudo bem? É isso. Bem, eu queria terminar, Clara, falando uma frase, tá? Que a vida está cheia de desafios que, se aproveitados de forma criativa,
transforma-se em oportunidade. Então, esse assunto é um desafio, né? E ele pode ser transformado em grandes oportunidades para as farmácias de manipulação, tá? Porque quando eu aumento o prazo de uso, né, de forma científica, né, correta, usando avaliação de risco, o que eu me torno? Eu me torno mais competitivo no mercado, entendeu? Então, é um desafio, mas que pode ser utilizado como uma grande oportunidade de crescimento das empresas. E uma outra coisa que é um desafio, a gente está construindo esse conceito no Brasil, né? Então, por exemplo, a gente está agora na revisão do anexo de estéreis da RDC 67. A gente está nesse momento. A Anvisa está revisando, daqui a pouco vai publicar a consulta pública. A estimativa é final de agosto, início de setembro, tá? De publicar a consulta pública. Então, quando publicar a consulta pública, todos nós temos que entrar lá na consulta pública, avaliar o que foi, né, escrito e tentar justificar, mudar alguns conceitos, né, para não ficar essa coisa engessada, tá? Então é isso, essa é a oportunidade que a gente tem nesse momento, ok? A Valdirene mandou um tanto de coisinha aqui, ó. Coraçãozinho, gostei. Doutora Jaqueline? Eu gostaria muito de agradecer ao CRF, né, por esse fórum aqui. É muito bom essa possibilidade de discussão e ver possibilidades, né, e estar junto com os colegas. E agradecer demais a Valéria Hugues e a Sara Fortes, né, por esse momento, e vamos dando continuidade, né? Daqui a pouco teremos outras Citofarma Convida. E aí, vamos compartilhar mais os nossos aprendizados nesse período, né? Acho que nada é por acaso, tudo traz bagagem, experiência, e vamos compartilhar, acho legal. E falar para as pessoas que a gente também está à disposição, né, para poder trocar experiência, né? Se quiser entrar em contato com a gente, né? Tem até na minha apresentação, tem os meus contatos, mas é importante, se quiser trocar alguma, né? Fazer uma terapia com a gente, né? Terapia em grupo! Vai ser ótimo, tá? Quanto mais a gente discutir esse assunto, melhor vai sair lá no final. Porque também a gente não pode só pôr no Brasil o modelo americano, o modelo europeu. Nós temos que criar para nós, né, Brasil, o modelo nosso, né? Que vai atender as expectativas. E no final a gente vai ter lá, pensar no paciente, né? O risco é sempre pensado no paciente, né? A gente tem um produto lá de qualidade, segurança e eficácia, que é o que a gente quer, ok? Mas com pensar. Isso. Não mais piloto automático, não. Ó, Voltovani falou, muito boa essa mesa de discussão, parabéns. É porque a gente fez a apresentação e discutiu também. Isso é ótimo, né? Legal. É isso? É isso. Obrigada, muito obrigada, Jaqueline, né, por esse Citofarma Convida, aos GTs de Indústria de Magistral. Doutora Valéria e doutora Sinara, mais uma vez, muito obrigada pela excelente explicação, pela excelente discussão. Só um lembrete que essa aula fica gravada lá no portal AVA. Então, né, se quiser reassistir, rever os conceitos, rever a discussão, quem não assistiu, envie para as pessoas que estão gravadas, só se inscrever. E de gerenciamento de risco, teve um curso recentemente que foi doutora Valéria e doutora Sinara, né, que também está gravado, está lá no portal Farma, que foi uma aula sobre gerenciamento de risco excelente também. Então, quem quiser ver mais sobre esse assunto, tá lá, né, doutora Valéria? Por favor. Bom, eles vão cansar de ouvir esse assunto. Mais legal, uma vez, gente. agradeço a participação de todo mundo. O CRF está à disposição, que venham mais discussões sobre esse tema tão importante. Ok. Ok. Tchau para todo mundo. Tchau, Bom dia. Bom dia para vocês, pessoal.